Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre IPsec VPN over TCP. Então, muitos clientes e parceiros têm aguardado ansiosamente, por esse novo recurso, devido, claro, à preocupação generalizada sobre essas vulnerabilidades do SSL VPN e também ataques frequentes, utilizando esses vetores através da SSL VPN. Lembrando que isso não é apenas para Fortinet, então diversos outros players também enfrentaram problemas nas suas soluções de SSL VPN. Então, visto isso, o IPsec sobre TCP oferece uma solução muito atraente. No FortiGate, a gente pode configurar de várias maneiras, com mais ou menos complexidade, a depender das necessidades do seu ambiente, mas aqui nesse laboratório a gente vai focar no mais básico. Eu te convido a se inscrever no canal, pois no próximo vídeo a gente vai mostrar como que a gente faz a configuração do FortiClient pelo FortiClient EMS para se conectar nessa VPN sobre TCP. Então, acredito que isso possa ser muito interessante, principalmente se você tem que migrar um número grande de pessoas de SSL VPN para VPN IPsec. Então, se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer. Meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Pessoal, antes do vídeo começar, queria deixar um recado para vocês. A gente tem um grupo no WhatsApp que é uma comunidade aqui do Sec Infra, onde a gente se ajuda uns aos outros, a gente tira dúvidas, a gente compartilha materiais de estudo e também, quando tem alguma promoção ou alguma novidade aqui do nosso canal, eu sempre mando por lá. Então, te convido a entrar nesse nosso grupo e o link vai estar aqui na descrição. Te vejo lá. Bom, pessoal, para a gente fazer esse laboratório, a gente vai utilizar aqui o nosso laboratório de demo aqui no FNDN. Então, é um laboratório que a gente vai ter FortiClient, FortiClient MS, a gente vai ter FortiGate, a gente vai ter FortiAuthenticator. Então, é um laboratório bem completo. Eu já tenho usado numa série de vídeos, você pode dar uma olhadinha aí, a nossa série sobre FortiClient. Então, a gente vai dar início à configuração no nosso FortiGate. Nesse vídeo, a gente vai se focar bastante no FortiGate e no próximo vídeo a gente vai fazer a configuração do lado do FortiClient. Então, se inscreve no canal para não perder isso. Vamos entrar aqui. Então, aqui eu vou logar aqui no meu FortiGate. Então, a senha padrão aqui do laboratório. Beleza, não precisa salvar nada. Legal. Primeira coisa que a gente tem que se atentar é que a gente não tem um conflito de portas aqui no FortiGate. Por padrão, a nossa entrada para administração gráfica é na porta 443. Então, se você pretende utilizar a porta 443 na IPsec sobre TCP, você tem que alterar essa porta. Aqui nesse laboratório, se a gente vier em System Settings, a gente vai ter as configurações de porta e a gente vai ver que já está trocado para 14443. Então, inclusive, é uma prática recomendada pela Fortinet a gente alterar essa porta para uma porta menos usual, né? Afinal, a 443, principalmente se você tiver exposto para a internet, essa interface de gerenciamento, que também não é uma boa ideia, você pode deixar uma porta de uma possível vulnerabilidade para as pessoas. Então, se por acaso você tiver que deixar aberto para a internet, procure usar uma porta alta, uma porta diferente da padrão, e sempre que possível, configure Trusted Hosts ou uma Local In Policy ao menos. Bom, feito o disclaimer, vamos continuar. Agora a gente tem que configurar a porta TCP que a gente vai utilizar na nossa VPN IPsec. Então, para isso, a gente vai configurar a porta do IKE, né, que é o responsável pela fase 1 da nossa VPN IPsec. Então, para isso, eu vou acessar o CLI. Quem não sabe, a gente acessa o CLI pela interface gráfica aqui. E a gente vai digitar o seguinte comando. Só deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Config System Settings. Beleza. E aqui a gente vai dar um set IKE hífen TCP. A gente pode dar um tab, para autocompletar. E a gente vai colocar a porta aqui. No caso vai ser 443. Beleza. Agora a gente clica em End. E se você quiser conferir, você pode entrar em Config System Settings. E você pode dar um Show Full grep IKE. Então o grep ele vai buscar só o que tiver IKE, né? Se a gente dá um show full sem um grep, vai aparecer um monte de coisa aqui que vai ser difícil da gente achar o que a gente precisa. Então a gente vai ver aqui 7KE TCP port 443. Beleza. A gente pode ver que a porta IKE padrão, tá na 500 UDP, que é o esperado normal. Beleza, vamos voltar para a interface gráfica, a gente pode fechar aqui. E deixa eu diminuir novamente. E agora a gente pode vir aqui em VPN e a gente vai usar o Wizard, Então vamos seguir o passo a passo conforme aqui está o manual desse laboratório da Fortinet para a gente evitar qualquer problema. Então a gente vai botar o nome do túnel, Então aqui eu vou botar Headquarters IPsec.
Então, HQ é Headquarters, né, que seria tipo a matriz da empresa. E a gente vai ter, então, alguns templates. A gente vai ter site to site, a gente vai ter Hub and Spoke com a DVPN, e a gente vai ter Remote Access e FortiClient Secure Internet Access. Como nesse momento a gente não quer acessar a internet através da nossa VPN, a gente só quer para acessar recursos que estão sendo protegidos pelo FortiGate, a gente vai marcar a opção Remote Access. Se você quer também fazer algum filtro, né, obrigar o pessoal a acessar a internet através do seu link do FortiGate, né, que daí a gente pode aplicar o Web Filter, Application Control e tudo mais, aí você tem que marcar o FortiClient Secure Internet Access, que basicamente, né, você não vai ter split tunnel habilitado. Mas, é claro, né, você pode acabar tendo um uso de banda muito grande no seu FortiGate. Então, vamos utilizar aqui o Remote Access. Vamos dar um begin. E agora a gente vai fazer algumas configurações. Então, o client type, a gente vai deixar FortiClient mesmo, né? Então, a gente poderia utilizar o tipo iOS ou Android ou Windows, porque daí a gente poderia usar os aplicativos de VPN padrões, né, desses fabricantes. Ou também a gente poderia usar o Cisco, né, que daí estaria para usar o AnyConnect da Cisco. Aqui no nosso caso, a gente vai utilizar o FortiClient, até porque a gente tem o FortiClient AMS para a gente testar. Aqui em Pre-Shared Key, vou colocar só Fortinet, né? Então, bem simples. A gente vai deixar marcado o IKE V2. E aqui no transporte, a gente vai marcar TCP Encapsulation. Então, a gente vai encapsular, né, o nosso tráfego IPsec dentro do protocolo TCP. Aqui a gente não vai marcar o Fortinet Encapsulation, né? A gente pode ver aqui, isso aqui é uma alternativa, né, ao encapsulamento TCP normal, porém ele ainda não é suportado pelo FortiClient, então a gente não pode habilitar nesse momento. NAT Traversal a gente vai deixar Enable, né? Afinal, a maioria dos nossos clientes vão estar atrás de um NAT, então a gente precisa deixar ele como Enable. Keep Alive Frequency a gente pode deixar em 10. O EAP Peer Identification a gente vai utilizar o EAP Identity Request. E o User Authentication Method a gente vai utilizar Inherit from Policy. Inherit from Policy significa herdar da política, ou seja, a gente vai utilizar a autenticação que estiver na nossa política de firewall. E aqui embaixo a gente pode colocar qual o grupo que a gente quer. Então, no caso, a gente vai colocar esse grupo já existente, que é um grupo do tipo Firewall, ou seja, um grupo criado aqui no nosso Firewall, porém ele está vinculado ao nosso LDAP, então ao nosso servidor de AD. E aqui ele vai estar por um grupo específico que é Remote Allowed. Então vamos clicar nele aqui. DNS Server, a gente vai botar Specify, né, para a gente forçar o uso do nosso DNS Server aqui do nosso teste. E vamos dar um Next. Aqui, então, vamos ter que configurar mais algumas coisas. Então, qual que é o range de IPs, né, que a gente vai dar para esses clientes. Então, a gente vai usar aqui 10.100.66.50 a 10.100.66.60. Então, o nosso teste é mais do que suficiente. A subnet, né, a máscara de rede, né, para os endpoints vai ser um /32, então ele não vai ter acesso aos outros endpoints conectados na VPN. E aqui a gente vai deixar marcado Save Password, então a gente vai permitir, né, que o cliente salve o password. A gente não vai colocar nada de Security Posture Matching, nem de verificação do serial number do MS, nem de AutoConnect, nem do Keep Alive. Então vamos dar um Next. Aqui então a gente vai botar em qual interface que a gente vai estar escutando aqui essa VPN. No nosso caso vai ser a WAN, né? Então a porta 3. A gente vai desmarcar isso daqui. E aqui a local interface, então para qual interface que a gente vai liberar acesso, né, a partir dessa VPN. Então a gente quer que o pessoal possa acessar dispositivos que estão atrás da porta DMZ. Então a gente vai botar aqui a porta 2 DMZ. E o local address a gente vai botar AL mesmo. Beleza, aqui a gente pode dar um next. A gente pode dar uma revisada aqui. Não precisamos se preocupar muito. E vamos dar um submit. Beleza, agora vamos clicar aqui e vamos editar esse túnel que a gente recém criou. A gente vai fazer algumas pequenas alterações. Na proposta da fase 1, a gente vai alterar aqui o nosso diffie-hellman para 2021. Então, beleza, ele está no 2021 já, a gente não precisa se preocupar. E aqui na fase 2, a gente vai deixar selecionado apenas o 20. Então aqui está o 20 e o 21, a gente vai desmarcar o 21.
Vamos dar um OK e OK novamente. Beleza. Vamos vir aqui em Policy Objects, Firewall Policy. E a gente vai editar a policy que foi criada pelo nosso VPN Wizard. Beleza, então a gente pode ver que aqui a origem é a VPN IPsec, né? E o destino da MZ. A gente vai vir aqui, vamos dar um edit. E aqui para baixo, a gente vai marcar aqui all sessions para o log allowed traffic. Então a gente vai logar, né, todas as sessões para a gente poder dar uma olhadinha nos logs depois, se for necessário. Beleza, vamos dar um OK aqui. E beleza, aqui está finalizado por enquanto. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. A gente fez apenas a configuração aqui no nosso FortiGate. Então, no próximo vídeo dessa série aqui de FortiClient AMS e ZTNA, a gente vai fazer a configuração do perfil, né, com essa VPN IPsec lá no nosso FortiClient AMS. Vai enviar isso para o nosso endpoint, FortiClient, e vai testar o acesso a essa conexão. Então, mais uma vez, te convido a se inscrever aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo dessa série, que está muito legal. Então, um abraço, pessoal, e até mais.